Como vocês aprenderam na infância, os contos de fadas sempre terminam em finais felizes, não é mesmo? Mas se eu te falar que nem sempre foram assim? Conheça agora um pouco mais das verdadeiras histórias dos contos de fada. E se prepare para ter sua infância destruída. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, é claro, eu vejo logo seu joinha. Bom galera, antes que vocês falem alguma coisa, a gente já fez um vídeo muito parecido com esse, mas era especialmente das histórias da Disney. Nesse vídeo iremos citar vários contos de maneira geral, até mesmo algum da própria Disney, ok? E antes de tudo, saiba que iremos estragar a sua infância. Então, um beijo na alma. Pra sua infância. Vamos lá. Iremos começar então com Chapeuzinho Vermelho. Se você nunca ouviu falar nessa história, se liga no spoiler. Se você mora no Acre, tô brincando, galera do Acre, e não conhece a história da garotinha que vai pra casa da vovozinha e o lobo mal comeu a vovozinha, blá blá, Chapeuzinho Vermelho, uhul, é essa história que você conhece. Bom, eu tenho certeza que essa história vocês conhecem, né? Mas nesse vídeo a gente vai falar o quê? Das histórias desgraçadas, que tem morte, que tem, né? Que tem Estupro que tem. Então se Bom. prepara aí pra versão original, ok? De onde a história do Chapeuzinho Vermelho foi baseada. A história do Chapeuzinho Vermelho foi criada na Idade Média. E a versão original é do francês Charles Perrault, não sei como é que fala em francês. E a história é uma metáfora da passagem de uma menina para uma mulher. Teoricamente, o capuz significaria a menstruação, o lobo significaria os perigos da vida, né? Literalmente, né, o lobo querendo comer a Chapeuzinho. Mas eu não... E aí você pode analisar, né, como você quiser. Mas vamos pra história. Bom, não tinha essa história do lobo chegar e comer a vovozinha e ela ficar viva dentro da barriga dele, não. Ele pegou a vovozinha, esquartejou ela, ok? E comeu alguns pedaços dela. Quando o Chapeuzinho chega na casa da vovó, o lobo está fantasiado de vovozinha lá e tudo mais, e oferece a carne da própria avó para a Chapeuzinho comer. Claro que a Chapeuzinho, inocente, sem saber que era a própria avó morta, acaba aceitando e comendo a avó. E outra, ela toma uma taça de vinho, que na verdade é o sangue da avó. Depois disso, o lobo estupra a Chapeuzinho Vermelho e depois a devora também. Ou seja, come e come. Mas alguns dizem que o final não é desse jeito. Mas existe outra versão do final que diz que o Chapeuzinho Vermelho fez um strip para o lobo e acabou indo embora, fugindo, se dando bem. Deixou ele com o pau na mão. Isso. E essa então é a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho. Quem diria, né? Todo mundo morreu, se fudeu. Claro, é um resumão, galera. A história é bem mais complexa do que isso, mas a gente não vai passar um vídeo inteiro contando sobre o Chapeuzinho Vermelho. Então, já que a gente já estragou a sua infância, Vamos continuar, mas vamos para um conto que é um pouco mais leve que Chapeuzinho Vermelho. Estamos falando do Aladim, um pobre rapaz do Oriente Médio que acaba encontrando uma lâmpada mágica. Na versão original não existe apenas um gênio da lâmpada, mas dois gênios. Um fraco sem muitos poderes que apenas leva Aladim até a sua mãe e um mais forte, mais poderoso, né? E é esse que acaba dando os 3 desejos para Aladim. Aladim pede riqueza, um castelo e uma princesa para se casar. E com a vida ganha, Aladim se torna um cara egoísta e bastante ambicioso. Tanto é que ele não esfrega sua lâmpada com medo das pessoas descobrirem que ele tem aquilo, né? Que ele tem aquele poder. Ele guarda o gênio aprisionado para sempre dentro da lâmpada. O feiticeiro acabou sabendo dessa lâmpada e começou a ir atrás da lâmpada para poder roubar. Mas como isso não é história para criança, o que acontece? O feiticeiro vai roubar a lâmpada, o Aladim pega uma espada e mata o cara. Aladim, mano. Aladim bonitinho, roubando as coisinhas, tá? Que rouba o pão e dá pro menininho. Aladim. E o pior de tudo isso é que ele não mata só o feiticeiro. Ele mata também o irmão do feiticeiro, que tenta chegar lá e roubar a lâmpada e ajudar o irmão dele. Aladim pega a peixeira, tá já passa no chão, já era. E o pior é que essa história tem um final feliz, né? O Aladim acaba com a mulher, mata os caras mal e vive rico pra sempre. Olha que cara, mano. Linda vida, mano. Mas é o Aladim! Passando para o próximo conto de fada, temos o Peter Pan, um menino da terra do nunca. A história original é de James Matthew. E apesar de não ter sofrido tantas alterações, as pequenas alterações que teve são suficientes para acabar com a sua infância. Segundo a versão original, quando os garotos perdidos envelheciam, o Peter Pan chegava e matava eles para evitar a superpopulação da terra do nunca. Peter Pan fazendo isso, cara. É o cara que traz as crianças, né? Aí matava as crianças.
quando envelheciam. Que bosta. E saiba que essa versão light do Peter Pan, porque existia na mesma época que saiu o Peter Pan, né, que ele matava as crianças, assim. saiu a versão, um outro Peter Pan também. Esse Peter Pan ele já era um pouco mais sombrio, ele tinha um ritual, ele tinha a mania de toda a noite ele, né, enterrar cadáveres na Terra do Nunca. E inclusive bebês que sumiam das mães. Então ele matava os bebês e enterrava esses bebês. Mano, é o Peter Pan. Outro conto que não sofreu muitas alterações, mas que tem um final macabro, é a história dos 3 porquinhos. No conto original não tem muita enrolação. O lobo assopra, a casinha cai e ele come o porco. Tá ligado? O porco não sai correndo pra casa do outro porquinho, não. Ele vai no segundo, assopra, a casinha cai, come o porquinho também. Depois do lobo comeu os 2 porquinhos, foi na casa do terceiro, tudo mais, soprou, e a casa não caiu porque era casa de tijolo. Então o lobo nessa hora começa a ludibriar o porquinho, fazendo com que ele saia da própria casa para ser comido. Oferecendo maçã. Nabo, coisas que porcos gostam. O porco esperto, é claro, recusa. Né, pera aí, esse lobo quer me comer. E aí, é bem padrão. O lobo então tenta subir pela chaminé, né, que também acontece na outra história. Só que, ao invés dele queimar a bunda e sair voando, igual desenho animado, o que acontece? O porco nada bobo, ele deixa um caldeirão de água fervendo debaixo da chaminé. O lobo cai na água e que? Morre queimado. É, não bate a bunda e sai voando. Não, é muito mais... Imagina o lobo. Mas calma, a história não acabou. O terceiro porquinho, então, matou o lobo, não morreu, né? Ficou vivo. E aí, chegou a hora da janta. Então, o que ele come? Ele come o lobo com os 2 irmãos na barriga. Essa é a janta dele. Um lobo e 2 irmãozinhos. O cara é canibal, mano. O porco canibal, mano. Agora vamos falar de uma história bastante recente e popular, Frozen. Se você ainda não assistiu o filme Frozen, relaxa que não vamos dar spoiler, mas vamos falar da história na qual Frozen foi baseado. O filme que foi de inspiração para o Frozen se chama Rainha de Gelo. E assim como o filme da Disney, nessa versão existem vários trolls, só que no filme original os trolls são muito mais legais do que nessa história, porque nessa história os caras são loucos, são os malvados. Esses trolls deixam espalhados várias armadilhas de espelho. Então, num lindo dia qualquer, esses lindos espelhos acabam fazendo o quê? Explodindo e jogando centenas de milhares de cacos de vidro nos olhos e no coração de Kai. Kai e Gerda são os personagens principais da história original. Depois que Kai teve o coração perfurado e o olho todo fudido e tudo mais, apareceu uma malvada rainha que faz com que Kai esqueça da sua irmã. Gerda, então solitária, achando que seu irmão estava morto e tudo mais, começa a chorar e uma mágica acontece. Essa mágica ajuda ela a investigar se o irmão dela está morto ou não. O que acontece? Quando cai uma lágrima, cresce uma planta que investiga todos os cadáveres que estão no chão. E aí chega à conclusão que o irmão dela não está morto. Então ela cria esperanças e vai atrás do seu irmão junto com uma garota ladra que ela conheceu. E aí as duas conseguem matar a bruxa e salvar o irmão. A história não é tão bizarra assim, mas é diferente do que a gente conhece, né? Passando para a próxima história, vamos para A Princesa e o Sapo. A história onde a princesa tem que beijar o sapo para quebrar o feitiço e tudo mais. A história transformar o sapo no príncipe, tá? Você conhece. A primeira versão dessa história era totalmente diferente e meio torturante. Bom, começando que não chamava a princesa e o sapo, e sim o príncipe sapo. E para quebrar esse feitiço não era somente dar um beijo, que nem a história que a gente conhece. Era necessário maltratar, agredir o pobre coitado do sapo. O que tem a ver? Mano, um beijinho é um bagulho maneiro, imagina pegar um sapo. Um beijo. Beleza, agora, filha da puta! Aí baixa assim no sapo. Não, mano. Você tá muito bonzinho. Como é que é? Mano, eles tinham que pegar o sapo e bater assim na parede. Tinha que pisar em cima do sapo. Tinha que jogar ele na parede. Tinha que pegar vassouras, objetos e bater nele. Coitado. Pra quando ele chegasse próximo da morte, ele transformava no príncipe. Então, quem é o filho de uma puta que vai querer bater no sapo? O cara bebe pra caralho, cachaceiro, chega da rua, pisa no sapo, quase mata o sapo, cara. Obrigado, você me salvou. Não existe isso, mano. Existem outras versões que dizem que o sapo só se transformaria em príncipe se fosse queimado ou decapitado. Outra história bastante famosa entre as crianças é João e Maria, mas a versão dos irmãos Grimm é muito mais sombria. Fez rima. Yeah. É o rap do João. Brincadeiras à parte, agora vamos contar a história real do João e Maria. Uma história bem pesada e
Prepara o coração, vamos lá. As duas crianças, João e Maria, são abandonados pelos pais. Já aí começa... Já começa pesado. Já começa mal, porra. Os pais eram muito pobres e não tinham como sustentar os filhos. Aí jogaram eles na floresta e deixaram eles morrer de fome. E ao invés da bruxa, eles foram pegos por um demônio que também era parecido com a bruxa. Ele queria alimentar Joãozinho e tudo mais pra ficar gordinho e depois ele ir lá e comer o Joãozinho. Mas a história dá uma volta menos dramática, né? Depois deles ficarem presos lá e se alimentar e tudo mais, eles conseguem matar o demônio cortando o pescoço dele. Sabe como que ele cortaram o pescoço dele? O demônio queria que eles colocassem a cabeça na guilhotina. E eles espertos falaram, não, como é que bota? Né? A gente não sabe como é que tem que ficar, como é que tem que fazer. E o demônio de saco cheio botou. É assim, caralho! Aí eles, se fudeu, trouxa. Então eles conseguiram fugir, então você acha, porra, se deram bem, caralho, fugiram do demônio, foram pra casa, ok? Rever os pais. Isso. E quando eles abrem a porta, o que que tem? Os pais deles estão mortos no chão. De fome. De fome, morreram de fome. O que que aprendemos com a moral dessa história? Nunca jogue seu filho na rua. Se vira, mano. Corta o seu braço e dá pra ele comer. Mas Senão você pode morrer de fome. você pode morrer de fome. E o que aconteceu no final, que a gente não contou? João e Maria comeram os pais deles pra poder se alimentar. Mentira. Mas seria muito mais da hora se Seria fosse muito assim. mais louco. Bom, galera, vale lembrar que essas histórias eram bastante famosas e são as originais. Ou seja, as histórias que a gente conhece, né? Chapeuzinho, Aladim, Os Três Porquinhos e todas as outras foram baseadas nessas que são mais pesadas. Por quê? Antigamente, eles usavam essas histórias pra dar amedrontar moral. as crianças. Verdade. Era tudo pra dar uma moral, tá ligado? Pra ensinar a criança a não fazer isso, não fazer aquilo e tudo mais. É porque é muito mais... Você vai ficar morrendo de medo, caralho. Um lobo que come e te mata e te estupra. Não quero. Mas ao longo do tempo, as histórias foram perdendo a necessidade de ter isso e foram se alterando aos poucos. Pra você que quer saber sobre a Branca de Neve, Pequena Sereia, Cinderela, Bela Adormecida, Pinóquio e tudo mais, vamos deixar um link na descrição, que é um vídeo que a gente fez. É um vídeo meio ruim, assim, meio antigo, mas o conteúdo tá bom. Então clique na descrição, que é os contos da Disney. E se você gostou desse vídeo, Deixe o seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos, não custa nada, ok? esse vídeo foi muito pedido, né? A galera pediu parte 2, mas eu resolvi fazer sobre geral. Então, mano, deixa o like, mano. Na moral, clica no like, cria a conta só pra dar like, beleza? Aqui do lado do nosso botão de se inscrever, clique aí, se inscreva no canal. Aqui em cima tem nosso último Você Sabia, que a gente falou sobre os nomes que não dariam certo no Brasil. Tipo, lojaria Fudeus. Lá fora tem uns nomes Lojaria. loucos, lojaria. Tem um cara que chama merda, né? Enfim, vale a pena Mano, conferir. tá muito engraçado o vídeo. Clica aí e assista. Aqui em cima tem nossas redes sociais, é só você clicar na descrição, que aqui em cima não dá pra clicar, mas você pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Snapchat. Isso tudo, pessoal. Valeu! Leu. É o rap do João e Maria. Como você e sua prima, E debaixo da... da Cotia. Tá, agora a gente... Curte.